Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, um bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E hoje o papo é sobre direito do consumidor. Marcelo Barbosa, essa figura conhecidíssima aqui na Assembleia, no Estado, para falar com a gente sobre esse assunto. Marcelo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Sidney. É um prazer estar participando do Sem Protocolo. Para começar, como que você veio parar nessa área de defesa do consumidor? Pois é, muito interessante, né? O PROCON ele foi criado em 1997 e nós tínhamos duas unidades do PROCON, uma que ficava aqui na Rua Dias Adorno e a outra lá na UAI da Praça 7, antigo PSIL. E o gerente que estava lá na época, ele foi para uma outra área e me convidou para assumir o lugar dele nessa unidade, onde eu entrei no ano de 2000 e no ano seguinte eu já sucedi, né, o então gerente do PROCON, que era o Délio Mariros, foi nosso parlamentar aqui. Mas antes disso você já estava na Assembleia? Sim, eu entrei na Assembleia em 1988 pela Polícia do Legislativo, depois eu trabalhei no plenário, trabalhei também na subvenção social. Olha então só. Passei por áreas de experiência bem Policial interessantes. Legislativo. Sim, entrei como policial do Legislativo. Fui trabalhar na Secretaria-Geral da Mesa, que foi meu último trabalho antes de eu ser deslocado para a consultoria, prestar serviço para o PROCON. Você entrou no PROCON então via consultoria? Sim, o PROCON era ligado à consultoria da Assembleia Legislativa. Depois ele passou para a direção da Procuradoria-Geral e depois ele veio aí para onde está hoje a Diretoria-Geral Adjunta. Já existia a Comissão de Defesa do Consumidor aqui na Assembleia? Sim, a comissão é bem antiga. E é interessante essa história porque nós tínhamos um serviço na Assembleia que chamava Fale com as Comissões. Na época, o presidente, o deputado Romualdo Queiroz, resolveu criar essa interlocução com a sociedade. E a quantidade de e-mails que chegavam para a Comissão de Defesa do Consumidor eram enormes. E isso se transformava em requerimentos pelos consultores para serem despachados pela própria comissão. Quando houve a ideia dos consultores à época, que o doutor Eni e o próprio Délio, de criarem o PROCON da Assembleia. E isso ajudou muito ao trabalho da comissão. E por incrível que pareça, hoje nós temos no regimento interno, duas das atribuições da Comissão de Defesa do Consumidor são feitas pelo PROCON Assembleia, em parceria, que é o trabalho de atendimento direto ao consumidor, educação para o consumo e intermediação das relações de consumo. Então, já na comissão, vocês conseguiam ver essa demanda das pessoas querendo resolver situações aí com empresas. Então, foi por aí que veio, então, o PROCON Assembleia. Exatamente. Inclusive, eram requerimentos diários, um volume imenso. Os deputados falaram assim, nós não vamos fazer outra coisa que não ficar respondendo esses requerimentos, né? Aí veio essa ideia que foi encampada pelo diretor-geral da época, Almir de Jesus. O presidente, deputado Romualdo Queiroz, gostou, tanto que em 97 criou-se aí o PROCON da Assembleia Legislativa. Que legal. Marcelo, vamos voltar um pouco nessa história e falar do contexto da criação do Código de Defesa do Consumidor. Por que foi importante a criação dessa legislação? Bom, isso já era uma demanda antiga. Desde o início dos anos 70 já vinha essa demanda do consumidor. Não tinha legislação para amparar o consumidor. Nós só tínhamos, para se ter ideia, o Código Civil Brasileiro com 1 ou 2 artigos no máximo. Esse código era de 1916. E aí foi um trabalho muito grande de várias organizações que já existiam de defesa do consumidor antes do Código. Como, por exemplo, a Fundação PROCON de São Paulo, o movimento das donas de casa aqui de Minas Gerais, que foi liderado pela nossa ex-deputada Lúcia Pacífico. Então, esses movimentos chegaram ao Congresso Nacional, até que no dia 11 de setembro de 1990, nós tivemos aí a sanção unânime, né? Houve um trabalho, votação unânime no Congresso, nenhum deputado contra, e 6 meses depois entra em vigência o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078. Então nós comemoramos esse ano, no dia 11 de março, 33 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Ô Marcelo, você falou que antes era só o Código Civil. Como é que ficavam as pessoas antigamente quando percebiam que estavam sendo lesadas, que compraram gato por lebre? Como é que funcionava? A resposta é simples, elas não ficavam. Aliás, elas ficavam no prejuízo. Ficavam na mão mesmo. Então é importante, né? Você ter uma legislação que consagra esses direitos. E esses direitos acabaram, eu acho bacana o código, porque todo mundo é consumidor. As pessoas pegam, foi uma lei que pegou. Isso é uma coisa engraçada, porque lei para mim não é para pegar ou não pegar. Lei não é motivo, vamos pensar na lei se nós vamos cumpri-la ou não. Lei é para ser cumprida. Então, como todos nós somos consumidores, isso teve aí um avanço imenso. E aí, ao longo desses 33 anos, as pessoas foram adquirindo um pouco mais de informação. Então é uma lei hoje que ela é muito respeitada. Nós temos alguns segmentos que infelizmente continuam não respeitando, as ações têm que parar na justiça, mas ela pegou por isso, porque ela atingiu
todos os brasileiros, porque todos nós somos consumidores. Como que você avalia já essa vigência desde 1991? Conseguiu-se dar essa equilibrada nas relações de consumo? Olha, em parte sim. Nós temos hoje, infelizmente, os segmentos bancários, segmento de telecomunicações, onde nós percebemos ainda que não há aquele respeito que deveria existir com os consumidores. Há um descumprimento frontal do Código de Defesa do Consumidor. Isso não tem sido resolvido nas instâncias inferiores das empresas, que são os saques, que são as ouvidorias. Muitas vezes os PROCONs não conseguem resolver, então acaba indo para o Poder Judiciário. Então nós temos ainda alguns segmentos, como eu disse, que teimam em cumprir o Código de Defesa do Consumidor. E eu tenho uma resposta muito simples para isso. Né? As multas que são aplicadas ainda são compensatórias, ou seja, valem da pena lesar. Vale a pena. Então nós estamos aí pedindo ao judiciário que pese nas suas decisões, porque só quando afeta o bolso do fornecedor é que ele pensa em mudar a sua atitude. Então nós ainda estamos um pouquinho longe disso, mas o passo a passo tem que seguir. E o consumidor, como é que ele se transformou nesses anos todos, desde da vigência do Código de Defesa do Consumidor? Ele está mais consciente? Como é que você viu essa mudança ao longo do tempo? Olha, a gente percebeu de fato que foi bem devagar. Ela vai acontecendo, mas ela ainda está bem devagar. Nós temos aí pessoas que não sabem, por exemplo, que tem o direito de trocar o produto quando ele é comprado fora da loja em até 7 dias. Um direito básico, simples, em vigor há tantos anos, e as pessoas muitas vezes elas não sabem. Então isso tem que chegar através da atitude do poder público, de fazer chegar nas escolas essas informações, isso fazer parte da grade curricular, o trabalho dos PROCONs, o trabalho da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, fazer chegar essas informações. Então a gente percebe um avanço, mas ele ainda é lento, para já passados tantos anos. O que a gente está percebendo hoje, de fato, é que o consumidor está se esquecendo de buscar as informações sobre os seus direitos e acaba fazendo compras aí sem as devidas cautelas. Então é a hora que os golpes entram. O consumidor, a gente orienta, a gente sabe, o consumidor tem uma pequena informação, mas ele continua caindo, porque eu falo que no golpe é o encontro de duas vontades. Eu sempre falo isso. É vontade de alguém querendo lesar de um lado, com alguém querendo ser lesado do outro. Então isso é a falta de educação financeira, inclusive, de porque educação as pessoas têm alguém querendo dar o golpe e geralmente é uma pessoa querendo ali alguma coisa fácil, que nunca é fácil, né, Marcelo? Exatamente, nunca é Dinheiro fácil. não vem fácil, brindes, umas coisas loucas que pessoas acreditam, são ofertas aí consideradas como ofertas imperdíveis, então o consumidor tem que ter um pouco mais essa sabedoria na hora de comprar. Está conhecendo um pouco dos seus direitos, mas está faltando um pouco mais de sabedoria na utilização. E uma coisa que virou um lugar comum na nossa sociedade de falar, o freguês tem sempre razão. Tem sempre razão ou quase sempre ele tem razão? Olha, você me lembrou, o Walmart, que é uma empresa famosa nos Estados Unidos, ela tinha uma placa em todas as suas lojas que dizia o seguinte: artigo 1º, o freguês sempre tem razão. Artigo 2º, se o freguês não tiver razão, lê de novo o artigo 1º. Isso aí não pode, porque existem os consumidores de má fé. Então nós temos de trabalhar na harmonização das relações de consumo, no equilíbrio. Se o consumidor está errado, ele está errado. O PROCON, inclusive, não processa a reclamação onde nós não percebemos ali que de fato está havendo lesão para ele. Vai ter sempre oportunista, vai ter aquele que não sabe do seu direito. Esse aí não pode avançar na defesa do consumidor. Para você brigar com o banco é Davi contra Golias, né? É complicado, né? Por isso que o consumidor, de cara, ele já é hipossuficiente, de cara ele já é vulnerável, a própria legislação o caracterizou assim. Então, você imagina isso diante de um poderoso banco. Então nós temos um trabalho muito grande que de um lado é a educação financeira. Isso tem que acontecer para o consumidor. Porque a falta de educação financeira está fazendo com que ele se endivide cada vez mais. E onde deveria ser essa educação financeira? Olha, isso deveria sair principalmente das escolas. Eu acho importante isso estar num currículo, na grade escolar, para a gente começar a passar pequenas noções de informação. Todos os órgãos de defesa do consumidor do país, e aí eu incluo a nossa comissão aqui da Assembleia dos Deputados, o PROCON Assembleia, deveriam ter programas de fazer chegar ao consumidor essas informações. A página do PROCON Assembleia na internet, por exemplo, é um grande caminho. Lá nós temos cartilhas. Então essas informações têm que chegar para todos. O problema é que ela não chega para todos. E as pessoas que estão mais superendividadas, só que elas muitas vezes estão longe dessa informação. O banco passa uma informação para ela acredita, o banco faz um depósito sem autorizar, ela não sabe o que fazer. Então é importante todo esse trabalho para que, diante de uma situação de lesão, o consumidor saiba: olha, estou sendo lesado, o que eu tenho que fazer, meu direito é esse, onde é que eu devo procurar? E por outro lado, infelizmente, a concessão irresponsável do crédito por parte dos bancos.
Tem os bancos e tem essas outras financeiras, né, assim, que parece que não estão agindo de muito boa fé com algumas pessoas, né? Na própria ligação já induzem a pessoa a responder alguma coisa e o dinheiro cai na conta. Olha, eu vou falar uma coisa com todo respeito aos correspondentes bancários, que em todo segmento tem gente boa e tem gente ruim, mas isso é uma praga. Infelizmente, é através dos correspondentes bancários que chegam quase a totalidade dos golpes contra os consumidores nessa parte de empréstimos. São telefonemas que são feitos, mensagens de WhatsApp, e-mails. Então tem que tomar muito cuidado quando há essa intermediação. Eu falo para as pessoas, não faça empréstimo nenhum por telefone, por WhatsApp, por e-mail. Você está com interesse? Você entra em contato direto com o banco presencialmente ou naquele aplicativo do banco que você baixou no seu celular. Aí você está numa área segura, mas por telefone, em hipótese nenhuma. Inclusive foi o motivo da nossa campanha o ano passado, #desliga o telefone. Eu já ouvi relatos que a pessoa até... A coisa chega na justiça, pede para ouvir a gravação, ela foi induzida a responder, tá bom. Ela falou tá bom que ela estava entendendo, não é que ela queria o empréstimo, né? Aí a ligação cai ali. Isso tem várias situações. Eles editam essas gravações. Editam, né? Tem empresas que editam, fazem edições dessas ligações. Você faz uma pergunta que a pessoa vai responder sim, e eles tiram essa pergunta inicial e colocam a pergunta, a senhora aceita o empréstimo, mas o sim continua. Então são situações de total fraude. Isso aí é até caracterizado na área penal como um estelionato contra o consumidor. Você está tendo uma vantagem ali que você adquiriu mediante uma fraude. Então isso aí tem que ser também denunciado na Polícia Civil. E com o advento aí do e-commerce, né, as vendas pela internet, como é que ficou isso? Olha, o e-commerce é maravilhoso. Tá? Isso é uma tendência mundial, a globalização fez com que isso seja uma tendência mundial. Só que onde veio o bem, também veio o mal, infelizmente. Então, através das redes sociais, das compras pela internet, que os golpes aconteceram quando você vai fazer uma compra. Então, são dicas assim básicas, importantes para você evitar. Por exemplo, tudo que chega a você sem você pedir, já desconfie. Então, se você tiver interesse em comprar, você vai digitar o endereço da página, você vai procurar a loja pelos seus caminhos. E eles chegam até nós pelos links. Eles encaminham links, você clica naquele link, você está num mundo achando que você está conversando de fato com o fornecedor, aquele é um mundo completamente criminoso. É uma página falsa com produtos que não vão chegar para você. E outra coisa, a forma de pagamento normalmente é transferência ou Pix. Então você tem que procurar empresas que forneçam cartões de crédito, cartão de débito, porque você consegue, através dos bancos, localizar essas empresas. Então, infelizmente, aí ele é muito bom, ele é confortável, mas ele é uma entrada muito ruim aí para os golpes. Marcelo, todo dia eu recebo ligação no meu celular falando que determinado banco precisa que eu faça uma transferência para mudar de conta, sendo que é um banco virtual que não liga para ninguém, a gente já sabe que é golpe. Mas se existe uma central telefônica, existe um Pix atrelado a uma conta, por que isso é tão difícil de rastrear? Essas quadrilhas estão aí soltas agindo? Bom, primeiro nós temos uma informação que é certa. Houve uma vazão de dados, né? Um vazamento grande de dados durante a pandemia. E com esses dados, as pessoas começaram a contactar. Os criminosos começaram a contactar os consumidores. Então, eu nunca tive conta em determinado banco virtual. Como é que ele me achou? Então, essa é a primeira pergunta. E se a gente for pensar bem, nós temos como rastrear isso. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro no seu artigo 14, isso é uma falha de prestação de serviço, porque é uma segurança que o consumidor espera do banco dele, da instituição financeira dele, em que aqueles dados que ele forneceu no início permaneçam com aquele banco. Não houve autorização de compartilhamento, houve um vazamento. Então ligam para mim, me contactam dizendo que é de determinado banco, que tem uma transação que eles não reconhecem, algo que você fez, para que você confirme, você tem que passar seus dados, e você vai criando um círculo ali de confiança. Nós chamamos isso de engenharia social. É um ciclo de confiança que você acha de fato, você está conversando com o banco, porque ele tem várias informações a seu respeito. Então, nesses casos, a gente pede para que o consumidor, em hipótese nenhuma, responda nada. Não forneça nenhum tipo de informação, nome, identidade, senha, número do cartão, que é o que eles pedem. E, percebendo que houve ali um prejuízo, sumiu dinheiro na sua conta, houve uma compra feita no seu cartão de crédito que você não autorizou, nós pedimos ao consumidor, responsabilize o seu banco por isso. Porque se ligaram para você anunciando que é de tal banco, e que é o seu banco,
E você está na mão de criminosos, seu banco deixou esses dados acontecer. E vazam né? mesmo. Vazam sem dúvida nenhuma. Eu não sei se é algum funcionário, mas, por exemplo, já me ligaram falando, eu tenho uma compra suspeita sua aqui, vê se você reconhece essa compra. Marcelo, eu tinha feito aquela compra no dia, alguém teve acesso àquilo. Isso. Não era suspeita, eu fiz a compra. É isso que o mas código alguém protege. sabia disso. Exatamente, é isso que o código protege. Não é para saber. Eu não autorizei compartilhamento das minhas informações. Então, vai entrar na justiça com base no artigo 14 do código. Temos decisões favoráveis? Sim. Temos decisões contrárias? Infelizmente, também sim. Porque o juiz fala, mas quem mandou o consumidor? Você passou os seus dados porque você quis. Não porque eu quis, eu estava achando que eu estava conversando, de fato, com o meu fornecedor. Então isso aí que é engenharia social. Então a gente tem que responsabilizar o banco com relação a isso. Agora, de novo, a cautela, a prevenção sempre será o melhor remédio. Não passe nenhum dado por telefone. Para as redes sociais. Mas às vezes, pessoas já instruídas, né, Marcelo? Pessoas... vamos colocar informadas, tem mestrado, doutorado, num momento ali de cair num golpe, porque hoje o negócio está muito sofisticado. Olha, só para você ter uma ideia, você falou uma coisa super importante, isso aí não tem classe não, tá? Social não, nem sexo, mas tem um pouquinho também de idade. Nós sabemos que na pandemia isso aconteceu muito com aposentados e pensionistas. Por quê? Ficaram em casa. E a gente sabe que o aposentado e o pensionista é igual de conversar. As pessoas gostam de conversar. E aí você liga e começa a conversar. Como é que o senhor está? E aí vai. Então essas pessoas, essa categoria que nós chamamos de hipervulneráveis, que são os idosos, foram vítimas desse tipo de crime. As pessoas ligavam, rapidamente cativavam aquela ligação ali, confortavam a pessoa e ela acreditando, passava todos os seus dados. Isso foram inúmeras reclamações. Então, por isso nós fizemos essa campanha, por isso que o código está aí para defender o consumidor nesse tipo de situação. É simples, desligue o telefone. E vocês têm notado lá no PROCON esse público é o mais atingido mesmo? É o mais atingido, não só pelo vazamento de dados, pela própria condição de idade, condição econômica social, condição de saúde. O predador, o ofensor sabe disso. Então eles são vítimas fáceis. Então nós temos um trabalho aí no nosso Instagram, um trabalho que a gente faz muito assim de divulgar para esse público em palestras essas atenções. E olha, eu vou falar com franqueza, dá dó. São pessoas que chegam ali no PROCON, recebem um salário mínimo, quando você vai olhar tem R$200 creditado na conta. Sabe? Então assim, nós temos que trabalhar. O Estado, quando eu falo Estado, é uma boa legislação protetiva. É uma boa atuação das políticas públicas, boas decisões do Poder Judiciário para proteger essas pessoas. Ô Marcelo, como essas pessoas chegam ao PROCON? Qual que é o caminho na hora de fazer uma denúncia? Bom, o primeiro caminho é procurar diretamente o fornecedor. Então eu acho que você viu que foi lesado, descubra quem fez essa lesão, quem causou essa lesão. Se é um banco, procure esse banco, procure o seu banco, troque uma ideia com o gerente, para que ali você tente, ainda na instância do fornecedor, resolver esse problema. Não sendo possível, em se tratando de situação bancária, nós temos ainda o Banco Central do Brasil, que tem um link de atendimento, um telefone de atendimento ao consumidor, que ele pode fazer essa denúncia. Não resolvendo, temos também uma plataforma que é monitorada hoje pelo Ministério da Justiça, uma plataforma excelente, que é o www.consumidor.gov.br. Você de casa faz a reclamação e se não der solução nesses caminhos, pode procurar o PROCON do seu município ou o Poder Judiciário. E aí chega lá no PROCON, qual que é o papel do PROCON nessa hora? Bom, no momento em que o consumidor chega aí mostrando que já tentou a solução com o seu fornecedor e não conseguiu, a gente vai abrir um procedimento, que é a nossa investigação preliminar, vamos notificar esse fornecedor, pedindo informações, ou pedindo cancelamento de um contrato, ou devolução de um dinheiro, cada caso é um caso. Esse fornecedor tem um prazo de 20 dias para nos responder. Não respondendo, ou a resposta sendo insatisfatória, nós marcamos uma audiência de conciliação, que é o nosso último momento de atuação como órgão de defesa do consumidor, e ali, não resolvendo nessa audiência, nós orientamos, instruímos o consumidor a procurar o Poder Judiciário. E o PROCON da Assembleia tem um convênio hoje com o Tribunal de Justiça. Nós temos dentro do PROCON Assembleia um guichê do Tribunal de Justiça do Juizado Especial. Então, saindo da audiência sem conciliação, ele não precisa ir lá procurar o Judiciário. O Judiciário já está ali perto dele. E como
é o Marcelo Barbosa, consumidor. Você passa muita raiva? Uma voltinha no shopping, você fica de cabelo em pé? Com certeza. Eu falo que isso é uma... Eu já tive situações... Olha, depois que você entra para a defesa do consumidor, você não é mais o mesmo. Não tem um minuto. Você sempre vai conferir a continha que veio. Se os 10% estão ali obrigatoriamente já embutidos, tem que reclamar. Se tem uma coisa que você não pediu e veio, tem que reclamar. Isso acontece demais nesses coverzinhos que a gente entra num restaurante, ele já coloca ali um pãozinho, uma cestinha de pão, etc. E você não pediu. O código é muito claro. Se você recebe um produto ou um serviço que você não pediu, é amostra grátis. Você não é obrigado a pagar. Mas só quem conhece da legislação, conhece os seus direitos, reclama. Couvert artístico, são essas pessoas que ficam tocando aí nos bares. Nós temos uma lei estadual, oriunda aqui do Legislativo Mineiro. Como é que é em relação a esse couvert artístico? Se não tiver previsto no cardápio ou num cartaz na entrada que cobram o couvert artístico, ele é tal valor, você não é obrigado a pagar. Legislação oriunda aqui do Parlamento Mineiro. Então nós temos leis aqui no nosso estado de Minas que são copiadas pelo país inteiro, leis excelentes. Leis, por exemplo, você vai fazer a compra de um produto, você marca o turno que você vai entregar na sua casa, se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. Então são situações importantes. Caiu a sua internet, você ficou um tempo sem internet, tem uma legislação nossa que fala, olha, o tempo que você ficou sem internet está registrado, você vai ter o abatimento proporcional na sua conta no mês seguinte. Então isso é importante, se interar com o Parlamento Mineiro para saber, inclusive, as legislações mineiras que atingem o consumidor, é importante, né? O consumidor tem que ter essa participação política também, não só participação política, mas conhecer os seus direitos. Se entrar no site da Assembleia Legislativa, ele vai ter várias informações a respeito do direito do consumidor. E isso é um papel que o PROCON tem que fazer, que a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia tem que fazer. Aliás, tem feito. E o PROCON vai às ruas tentar fazer esse trabalho, conscientizar cada vez mais as pessoas. Né? Sim, o tempo todo. Para se ter ideia, nós fomos na semana passada numa fiscalização na rodoviária, porque mudaram algumas normas de direito do consumidor que anda de ônibus. As normas vieram da agência reguladora, que é a ANTT. Você vai perguntar para o consumidor o que é a ANTT, já não sabe por aí. Que existe uma agência reguladora que cuida dos transportes, como tem a Anatel nas telecomunicações. Você citou o Banco Central, as pessoas muitas vezes não sabem que o Banco Central também é regulador dos bancos, né? Sem dúvida. Eles não sabem que o Banco Central é regulador do banco. Só decide eles acham que o Banco Central é um banco. Ele é o regulador, ele recebe o consumidor para reclamar do banco. E aí nós vamos fazer uma pesquisa na rodoviária, porque havia mudança nessa legislação, e de todos os consumidores, nós conversamos com mais de 50 consumidores, nenhum sabia das alterações. Então, olha que trabalho gigantesco que nós temos que fazer, o poder público tem que fazer para fazer chegar. Então, nós fazemos a nossa parte, o PROCON Assembleia, a Comissão de Defesa do Consumidor faz a sua parte. Então, é importante que essa educação para o consumo saia do poder público com uma política pública frequente, cada vez melhor, porque aí você consegue aí minimizar um pouco o prejuízo com base na informação que o consumidor já tem sobre os seus direitos. Você falou aí dessa blitz que vocês fizeram lá na rodoviária, que nenhum consumidor sabia do que estava acontecendo. A minha reação vai depender do dia. Tem dia que eu estou pronto para a briga. Tem dia que eu já falo, isso vai me dar um trabalho. E geralmente é assim. Olha, eu escrevi um artigo há muitos anos atrás que chama Pequenas Lesões, Grandes Negócios. A estratégia de enriquecimento ilícito do fornecedor. Ele já conta com as pessoas que não vão reclamar. Então, poucas são aquelas que têm a consciência, por exemplo, ao assinar um contrato de empréstimo. Exemplo simples, um contrato de seguro ou um de plano de saúde. Qual que é a penúltima cláusula de todos esses contratos de adesão? Está escrito lá, declare estar ciente de todas as condições do contrato, e você não leu. Então nós temos uma dupla culpa. A do consumidor, que tem que ler. Tem direito de perguntar, tem direito de ler. E o outro de explicar. Ele não explica. E o código é muito claro, um artigo belíssimo, que é o artigo 46, que fala: se não foi dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio de todo o conteúdo do contrato, ele não se obriga a esse contrato. E aí, quando você vai entrar com uma ação pelo PROCON judicial, os bancos falam, mas ele assinou. Ele assinou é coisa do passado. Isso não existe mais. O senhor explicou para ele as condições, os riscos do contrato, deu oportunidade a ele de conhecer, e ele, fornecedor, que tem que provar que ele fez isso. Eu já assisti um empréstimo, a gente entra como cliente oculto, eu já assisti um empréstimo para um idoso que durou 5 minutos. O cliente vira, o banco vira o contrato para o cliente, já vira a página e marca um X, né? Como se nós não soubéssemos onde a gente tem que assinar. O senhor assina aí. E ele assina. Então esse artigo está sendo colocado completamente a favor do consumidor. Ele explicou para o senhor o que o senhor estava assinando?
os riscos. Então isso aí é uma coisa belíssima. Agora o consumidor tem que saber na hora. Peraí, o que é isso? Perguntar. É o direito de saber e o dever de informar. Ô Marcelo, mas essa questão do contrato, eu fico pensando se ela não é um pouco mais complicada no seguinte sentido. Tem uma cláusula abusiva, por exemplo, a escola do seu filho. Aí, você não concordou com essa cláusula, você não vai colocar o filho na escola? Como é que funciona? Você pode questionar? Super bacana a sua pergunta. A pessoa, ela fala assim, nossa senhora, vou ter uma trabalheira para mudar essa cláusula. Ah, vai do jeito que tá. Não é assim que pode, como dizia minha avó. A banda não pode tocar desse jeito. É. Você tem que pensar no coletivo. Então esse contrato tem que ser denunciado ao Ministério Público, ao nosso PROCON estadual, imediatamente. Para ele fazer um ajustamento de conduta com relação a essa cláusula, ou até uma ação judicial para retirar essa cláusula. Mas vai dar dor de cabeça demais. Eu tenho perigo. Nossa, mexe. Aí vai deixando. Não pode deixar. Se detectou uma cláusula que é abusiva, ele tem que tomar providência. E a gente pede, por isso que eu falei, até mesmo antes de assinar. Antes de assinar, posso levar uma cópia desse contrato para o meu advogado olhar, ou então para o PROCON olhar? E nós detectando, vamos orientar o consumidor, nós vamos fazer a notificação. E você falou um negócio de escola, as multas que foram cobradas, que são cobradas das academias de ginástica, que são cobradas das empresas aéreas quando você remarca ou cancela uma passagem, das escolas quando você tira o seu filho, dos cursos livres, muitas abusivas e muitas que já foram corrigidas. A academia, então, é beleza. Você paga o plano anual, se você sai antes, acaba que você fica devendo para a academia. Isso é um espetáculo. Isso acontece sempre no PROCON. A gente faz a notificação, a gente encaminha a nota técnica do Ministério Público e denuncia. O senhor vai fazer a denúncia. O PROCON estadual tem um link que recebe. Então, esses locais vão ser notificados para excluir aquela cláusula, porque o código é muito claro. Cláusula abusiva tem que ser excluída. Ela é nula de pleno direito, está lá no caput do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E sempre volta a mesma coisa. Eles contam com essas pessoas, então, né, que não vão reclamar. Sem dúvida. A oferta, a publicidade e a contratação é rapidíssima, não explicam de nada. Lá na frente que você vai se deparar com a abusividade da cláusula, porque chegou uma multa para você, por exemplo, deixa para lá. Quando ele conhece antes, ele pensa assim, não deixa para lá. Não pode deixar para lá. Tudo que é muito rápido assim, porque hoje a gente não compra nem uma camiseta com 5 minutos. Então, se o negócio é rápido demais, a gente tem que prestar atenção, porque pode estar sendo engalobado. Né? Vou te dar um exemplo típico. Eu fiz uma contratação de uma operadora de telefonia para a internet na minha casa. Eles sabiam que era eu, que era o coordenador do Assembleia que estava contratando. Aí eu falei assim, doutor Marcelo, nós vamos pedir um consultor para ligar para o senhor. Aí o consultor me ligou. Ficou 20 minutos me dando uma aula. Sabe o que eu falei com ele? Se vocês fizessem isso com todos os consumidores, não tinha PROCON, não. Porque eles vêm aqui por falta de informação que vocês não dão no momento da contratação. Não explicam direito o preço até quando vai. Não explicam a cláusula de fidelidade que se ele sair antes de um ano ele vai pagar uma multa de X. Isso acontece sempre. Sim. Então não estão gastando o tempo que deveriam gastar. Por isso é que o código está aí para defender. Marcelo, vamos falar mais um pouquinho dos golpes. É caso de PROCON ou é caso de polícia? Olha, depende. Tá? Esses golpes, normalmente, quando você sabe que foi vítima de um saque na sua conta, de uma clonagem de um cartão de crédito, você vai ter que ir para a polícia. Porque nós não sabemos quem está por detrás disso. Agora, se aparece um contrato, por exemplo, esse contrato tem uma assinatura sua, que é uma assinatura que não é a sua, é uma assinatura falsificada. Nós já podemos atuar, porque o contrato está ali. Então tem situações onde a gente não enxerga como foi feita a contratação, só tem um Pix encaminhando para lá, ou um saque acontecendo, uma fatura aparecendo no nome de uma compra que eu não fiz. E nesses casos há uma dificuldade muito grande de resolver pelos PROCONs, até mesmo pela justiça, vamos para a polícia. E outro, quando você tem algum documento probatório de que poderia ter havido aquela contratação ou não, como dei exemplo para você, uma assinatura de um contrato de empréstimo, que a empresa falou que ele assinou, a assinatura não é dele. Aí nós podemos atuar pelo PROCON. A maioria dos casos de golpe são casos em que você não sabe quem está do lado de lá. São as vendas pela internet, são as clonagens do seu cartão, são saques que você não sabe quem sacou, sumiu o dinheiro da sua conta. Então nós temos aí realmente que pedir uma ajuda à polícia para que ela possa rastrear todas essas contratações aí e tentar encontrar. É muito difícil. Por isso, de novo, a prevenção é o melhor remédio. Não passar os dados, não passar suas informações. Agora, se cair, a gente pede para que peça orientação, procure, nós vamos explicar. Olha, o senhor caminha pela polícia, você pode tentar vir aqui, pode tentar ir na justiça. Então, cada caso é um caso. Mas, quando o leite derramou,
principalmente quando o leite já derramou. É mais um caso de polícia civil. E eles têm atuado, você tem esse contato, aqui no Espaço Cidadania nós temos, né, a Delegacia do Consumidor, como que a polícia tem atuado nessas situações? Olha, a polícia, pelo menos eu vou falar aqui pela nossa delegacia, nós temos aqui dentro do Espaço Cidadania da Assembleia a primeira e única, por enquanto, delegacia especializada em defesa do consumidor. A doutora Eliene é a delegada, tem atuado fortemente contra os bancos. Nós tivemos aí recentemente uma informação de uma quadrilha ligada a uma determinada empresa financeira, prenderam as pessoas, fecharam e prenderam essas pessoas. Então isso vai muito também da sorte da Polícia Civil de conseguir que o seu rastreamento seja efetivo, mas principalmente da denúncia por parte do consumidor. Ah, não tem que ir na polícia? Tem, porque só através dessas denúncias é que começa aí a máquina do poder público trabalhar na parte de investigação. Então o consumidor leva aí, por exemplo, se ele passou dinheiro para alguém, leva lá onde ele fez o depósito. Existe uma delegacia especializada em crimes cibernéticos aqui em Minas, que é auxiliar da defesa do consumidor. Demora um pouco, mas uma hora você chega nesses autores. Né? A gente viu recentemente, né, decisões aí no nosso país, as coisas costumam demorar, mas elas uma hora vão chegar. E elas chegaram para essa financeira. Né? Mas isso começou com uma denúncia do consumidor. É o que eu disse antes em relação a essas financeiras e também a golpes. Como que não conseguem rastrear, né? Mas é difícil, né, Marcelo? Não se usa, ninguém dá golpe usando o próprio CPF, o próprio nome, né? Então tem uma certa dificuldade em chegar até essas quadrilhas. Né? Há uma certa dificuldade, né? Porque elas estão cada vez mais especializadas. O golpe está cada vez mais sofisticado, é impressionante. Tanto é que eu falei com você, não tem classe social, todo mundo está caindo. Então isso dificulta o trabalho, né? A gente sabe que a tecnologia que o criminoso usa, muitas vezes a tecnologia está superior a que o poder público tem, até mesmo para combatê-la. Mas eu acho que é um trabalho que está sendo feito de inteligência por parte da Polícia Civil, por parte da Polícia Militar também, para a gente tentar o mais rápido possível conseguir rastrear essas empresas que dão os golpes pelas redes sociais. Mas para isso, de novo, a denúncia tem que acontecer. Marcelo, obrigado. Se eu pudesse, eu ficava aqui o tempo todo com você. A gente tem que, conversando com o Marcelo, a gente tem que se segurar para não ficar consultando o Marcelo sobre casos pessoais. Não, nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é exatamente esse. Né? Você começa a lembrar de tanta raiva que passou, né? Olha, a gente passa muita raiva. Todo mundo tem um problema em casa que envolve relação de consumo, né? Então, por isso nós estamos aí à disposição, não só o Procon Assembleia, como também a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte aqui pelos deputados. O Procon Assembleia está nas redes sociais. Sim, nós temos lá a rede social, o Instagram, que é o @Procon Assembleia MG. Nosso telefone é o 31 DDD 2108 5500 e também é uma novidade, somos um dos raros Procons que respondem às perguntas dos consumidores pelo e-mail. Então você entra lá no lmg.gov.br/Procon, está lá um cantinho, tira aqui sua dúvida e os nossos assessores prontamente vão fazer esse trabalho. Marcelão, obrigado, viu, pela presença aqui no nosso Sim Protocolo. Grande abraço. E o Sim Protocolo você pode acompanhar no canal aberto da TV Assembleia, também pelo streaming. O videocast está no YouTube e em forma de podcast no Spotify, no Deezer ou no seu agregador preferido. E a nossa direção desse episódio é feita pelo Eric Araújo, produção Tatiane Fontes, áudio de Ricardo Amaral e edição Vitor Caldas e Rhodes Valadão. Até o próximo!